Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O tema do Grande BH em Pauta desta semana é o desenvolvimento sustentável. Há 20 anos atrás, por exemplo, eu me lembro quando eu ainda estudava no primeiro grau, a gente conseguia prever exatamente quais eram os períodos que realmente teriam chuva, períodos que realmente fariam frio. A gente podia até programar certos tipos de brincadeiras e de passeios nas escolas. Por exemplo, a gente já sabia que era certo que todo final de ano tinha chuva, Natal era período chuvoso. Hoje em dia a gente já não vê isso mais. Acho que a prioridade agora que devia ser essa questão do trânsito. É um dos mais difíceis, de serem tratados, talvez não o maior, mas um dos mais difíceis de serem tratados. Por causa de emissão de carbono e muitas outras coisas. É um tema necessário de discussão para a humanidade, para a preservação, inclusive, da nossa própria existência. Nós precisamos ter a convicção de que nós, pessoas, precisamos ter essa iniciativa. Então é um trabalho longo, é um trabalho importante, mas é um trabalho principalmente de muita boa vontade, não só política, mas de boa vontade de cidadania. Há 20 anos atrás, eu era menino aqui no bairro Independência e eu moro próximo da nascente do rio Arrudas. Aqui nós pescávamos próximas nascentes, passeávamos nas matas, Hoje, passeando nessas mesmas matas, o clima é diferente, a água abaixou bastante, quase nada. E eu vejo a diferença seguinte, que há 20 anos atrás, nessa região nossa aqui, por ser próximo das montanhas, ventava mais. Hoje não. A qualidade da água que temos em Belo Horizonte e região metropolitana melhorou em alguns índices, mas ainda é de qualidade média, segundo o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Esse recurso natural é um dos mais importantes na manutenção da vida e na preservação, e a preservação desse recurso natural é essencial à nossa sobrevivência de diversos seres vivos no planeta, como nos conta o repórter Washington Luiz. Eu acho que a água é tudo na vida. Se a gente não cuidar, o que vai ser do mundo? Seguindo a tônica das discussões ambientais propostas pela Rio+20, vamos falar de um assunto dos mais importantes nessa ideia de sustentabilidade: a água. Ela é simplesmente um recurso essencial para a vida. Entretanto, 97% da água está destinada aos oceanos e apenas 1% a rios e lagos. O desperdício de água cresce a cada dia, o que pode fazer com que falte água no mundo. Belo Horizonte tem, por exemplo, a Lagoa da Pampulha, cartão postal da capital, poluído. Temos também o Rio das Velhas, importante, corta muitas cidades, também poluído. As consequências dessa poluição atingem todos, da cidade ao campo. O médico e professor da UFMG e autor do projeto Manuelzão diz que, pensando na saúde, ele vinculou seu projeto às águas, mas acredita que, para além da origem da vida, a água está também na origem do lucro, já que é mais rentável para algumas empresas jogar o lixo nos rios e lagos. Eu, como médico, estava preocupado com a questão da saúde e vinculei a proposta do projeto Manuelzão, saúde com as águas. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar os rios e os peixes e vimos que a saúde humana dos peixes, a saúde ambiental, está tudo ligado, não pode separar árvore, planta, animais e gente. A água está ligada também à origem do lucro. Quanto menos eu trato os esgotos, quanto mais eu jogo as coisas na água, mais eu ganho dinheiro. E a Lagoa da Pampulha é nosso cartão postal, que tem as obras de revitalização previstas para terminar em 2013, com custo que ultrapassa 120 milhões de reais. O professor Eringer não acredita. Para ele, é necessário um novo projeto na Lagoa e que estamos pagando agora o preço de um descaso de anos em relação ao meio ambiente. Não dá para recuperar aquilo, quer dizer, você pode ter um novo projeto Pampulha, é o que eu defendo. Você precisa de reduzir muito a área que você tenha expectativa de utilizar como espelho d'água, pegar só aquela parte mais profunda, que é pequena, transformar o resto, talvez, num grande parque ecológico, aumentar aquele parque ecológico que já existe. Isso é o preço que se paga de ficar 60, 70 anos sem cuidado com o meio ambiente. É o que aconteceu com o Rio das Velhas, está acontecendo com todos os rios de Minas Gerais e do Brasil. A gerente de monitoramento hidrometeorológico do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Vanderlene Ferreira Nassif, diz que, embora alguns itens tenham apresentado melhora no índice de qualidade das águas, em função das diversas fontes de poluição, ainda é necessário muitas ações de melhorias. Nós precisamos fazer ainda muitas ações e o governo tem feito muitas ações, as prefeituras têm que atuar bastante aí para a gente ter uma melhoria
da qualidade das águas como um todo, porque são diversas fontes de poluição, e a poluição mais acentuada que a gente observa é relacionada exatamente à contribuição por parte de matéria orgânica. Então, o esgoto, por exemplo, é uma fonte muito significativa de matéria orgânica. Alguns projetos desenvolvidos por organizações não governamentais, escolas, órgãos públicos, tentam agora despertar a população para além da conscientização. Tentam mostrar, acima de tudo, o que parece óbvio, mas que nem sempre é levado a sério. Descuidar da água, do ambiente, é descuidar da própria vida. De Belo Horizonte, Washington Luiz. Dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, falamos agora sobre mudanças climáticas. Para abordar o tema, conversamos com o professor da FUMEC, José Cláudio Junqueira, que é doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Doutor José Cláudio, bom dia. Bom dia. Nós, quando associamos a questão das mudanças climáticas à questão dos recursos hídricos, nós estamos dizendo para a sociedade, para a humanidade exatamente o quê? Se acabar com a água, o clima vai realmente mudar ou isso é paranoia? Não vamos acabar com a água. A quantidade de água no planeta é sempre a mesma. O que muda é a disponibilidade de água. Então, se hoje temos nascentes com água, pode ser que amanhã não teremos água nessas nascentes. Se hoje as águas em muitos locais ainda estão percolando para alimentar nascentes, podem ser que elas estejam escoando para os fundos de vale. Ou seja, as mudanças climáticas que estão ocorrendo face ao aquecimento global, elas também mudam uma série de fenômenos atmosféricos. Então nós temos aí maior formação de chuvas, maior precipitação, portanto inundações, tornados, etc. Então o que muda é onde que a água vai estar naquele momento, né? Essa que é a preocupação. Enquanto em muitos lugares poderão ter uma precipitação muito elevada com inundações, outros locais muita seca, sem precipitações. Ou seja, o ciclo hidrológico muda e as águas vão circular de maneiras diferentes, com velocidades diferentes, em locais diferentes. A gente já está sentindo essas mudanças de alguma forma hoje no nosso dia a dia? Sim, acho que hoje o cidadão já começa a entender a importância aí do aquecimento global. Porque quando ele está numa região, como nós já estamos observando, com secas prolongadas, né, diferentemente do que ocorria no passado, ou em regiões com precipitações mais intensas, com inundações, o cidadão sente que as coisas estão mudando, porque afeta a sua vida diretamente. As pessoas têm essa consciência, professor? O senhor sente que as pessoas têm essa consciência, pelo menos, de saber que isso está acontecendo e que é a responsabilidade de cada um tentar evitar que isso aconteça? Olha, que isso está acontecendo, eu acho que as pessoas começam a ter consciência, sim, porque elas estão sofrendo isso na própria pele, né? Nós nas cidades estamos cada vez mais observando, né? Chuvas intensas, com inundações, com desabamentos, deslizamentos, né? Vias de trânsito inundadas, perdas, sejam nas casas, nos veículos. Então acho que quando isso chega nas pessoas, no bolso das pessoas, eu acho que é uma forma bastante convincente de que as coisas estão problemáticas, que é preciso ter uma solução, né? Os governantes dizerem, puxa vida, esses dias ou essa semana choveu o que chove normalmente durante um mês. Isso quando se pega a média dos últimos 20, 30, 50 anos. Não. Se nós pegarmos as médias das últimas décadas, os governantes não têm mais essa desculpa. Está chovendo mais mesmo. Então não adianta dizer, não, olha, todo mês de janeiro vai chover muito mais do que chovia há 10, 20 anos atrás. Essa é uma coisa que eu nunca entendi. Volta e meia a gente ouve na mídia mesmo, nós trazemos essas informações com base em informações que nos são passadas por meteorologistas. Choveu X% a mais do que o previsto para o período. Toda hora chove mais do que o previsto para o período. Quer dizer, já não está na hora da gente rever essa previsão? É porque eles fazem uma série histórica
Então, por exemplo, pegando os últimos 50 anos, ou os últimos 30 anos, então com essa média, aí vai ver que no mês de janeiro, num dia, choveu mais do que a média, que aquilo que choveu o que choveria em um mês. Só se nós pegarmos dos últimos anos, nós vamos ver que isso está acontecendo todo ano. Então não é mais questão de trabalhar com essa média dos últimos 50 anos ou últimos 20 anos. Nós temos que trabalhar com a média dos últimos 5 anos. E é daí para pior. Professor, os governos estão fazendo o suficiente para, de alguma forma, tentar reverter essa situação? Porque a gente vê, nós acompanhamos agora a Rio+20 e acompanhamos com certa tristeza o esvaziamento que essa discussão, que deveria ser uma discussão ampla, mundial, o esvaziamento que essa discussão teve pela falta da presença de grandes líderes mundiais e até mesmo de empenho na discussão dos problemas climáticos e sustentáveis do planeta. Os governos estão pelo menos tentando fazer a parte deles para tentar evitar um problema maior daqui a alguns anos? Na minha opinião, infelizmente não. A variável ambiental ainda não ocupou a importância que ela merece, que ela precisa na pauta política dos governantes de maneira geral, no nível municipal, estadual, federal e dos países de maneira geral. O senhor acha que isso acontece por quê? Eu acho que acontece muito porque a principal preocupação dos governos é a questão econômica. E eu acho que isso é um reflexo do que é a principal preocupação da população de maneira geral. Afinal de contas, os governantes são eleitos por nós é que escolhemos. E eu acho que a população, ainda na hora de votar, ainda não colocou isso com a devida importância. Hoje, certamente, mais do que há 20 anos atrás, a questão ambiental entra na pauta política, com certeza. Mas não com a importância que ela precisa entrar ainda, né? Ainda não conheço nenhum governante que ainda colocou como uma prioridade a questão ambiental, até para a questão econômica, né? Nós estamos vendo dos problemas, dos prejuízos decorrentes da falta de previsão com essa questão. Acho que nós necessitamos, afinal de contas, de uma mudança de paradigma, é isso? A gente tem que trabalhar a cabeça da população, a cabeça dos governantes para mudar a forma de pensar, mais até do que a questão dessas atitudes práticas, dessas reuniões que a gente faz eventualmente que não dão em nada no fim das contas. Eu acho que o mais importante é cada um refletir e começar a mudança por cada um de nós, né? Um exemplo, vamos dizer, corriqueiro, que é a questão dos resíduos, né? Porque somos nós que somos, vamos dizer, os responsáveis pelo quanto que nós geramos de resíduo. Nós é que fazemos nossas escolhas, né? Há 30 anos, cada um de nós, em média aqui em Minas Gerais, no Brasil, gerávamos meio quilo de lixo por dia. Hoje estamos gerando 1,1 quilo. Quer dizer, a sociedade de consumo, né, que nós estamos avançando cada vez mais nela, é inteiramente insustentável. Como falar em sustentabilidade se nós estamos consumindo cada vez mais, gerando cada vez mais resíduos? Mas qual que é a atitude que tem que ter, afinal de contas? Parar de consumir? Reduzir o consumo, ou ter um consumo mais consciente, e o governo ajuda isso. A questão dos veículos. Sim. Né? Crédito. Olha a quantidade de veículos, a quantidade de veículos que foram, vamos dizer, emplacados aqui em Belo Horizonte, cresceu muito mais do que a própria população, né? Olha a questão dos eletroeletrônicos, quer dizer, nós estamos consumindo cada vez mais. É um círculo vicioso. A indústria hoje produz bens de consumo para não durar muito, para que se possa consumir mais. Isso tem um maior gasto de energia. Então, nós estamos explorando cada vez mais os recursos naturais. Eu acho que nós temos que repensar o nosso modelo. O senhor não acha que, no fim das contas, professor, quando é difícil hoje você convencer uma sociedade, uma comunidade, uma pessoa a não consumir, sendo que tudo que ela tem em torno dela leva
ao desejo do consumo, até mesmo a oferta de crédito, a oferta na melhora dos níveis salariais, um país como o nosso que está crescendo, que está dando acesso a pessoas que nunca tiveram acesso antes a itens de consumo, está dando acesso agora. Você não acha que é difícil se a gente permanecer só no discurso de que a gente tem que reduzir o consumo? Vai ficar muito difícil a gente conscientizar as pessoas, porque elas não vão ouvir, porque não é uma coisa que elas querem ouvir. Exatamente. Não vai adiantar. Essas questões, eu acho que nós precisamos ter uma política que realmente leve a essa mudança de comportamento, né? Eu acho que é preciso utilizar alguns instrumentos econômicos, né? Como alguns exemplos de sucesso aí. Quer consumir mais, quer gerar mais resíduo, vai pagar mais. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se eu gero 2 quilos de lixo por dia ou gero 200 gramas, eu pago a mesma taxa. Né? Agora, se eu tiver que pagar diferenciadamente, né, o pessoal costuma dizer que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Então, por exemplo, a questão das sacolinhas plásticas, né, tão polêmica e tal, mas na minha opinião, uma política acertada. Não, tem toda uma polêmica, essa sacola é isso, é aquilo. Para mim isso não é o mais importante. O mais importante é que houve uma redução significativa de plástico que vai para o lixo. Por quê? Quando a pessoa tem que pagar, e isso até não precisava nem ter mudado o sistema de sacola. O que muda é o seguinte: se você vai a um supermercado e as sacolas eram distribuídas à vontade, né, eu via pessoas saindo do supermercado com um produto em cada sacola. Agora, se ela tem que pagar, que seja 2 centavos, 10 centavos, não interessa muito. Se a pessoa tem que pagar, ela pensa antes de gastar. Então, é preciso utilizar mais os instrumentos econômicos para tudo, né? O governo brasileiro, ele é bastante, vamos dizer assim, experiente em taxar impostos, né? Mas ele não usa instrumento econômico aí para refrear o consumo, né? Ou para a utilização, por exemplo, de gases emissores de gases de aquecimento global, né? Uma taxa de carbono, por exemplo. Ao contrário. Os créditos de carbono, né? A taxa, quer dizer, você vai utilizar alguma coisa que vai emitir carbono para a atmosfera, paga por isso. Então as pessoas vão pensar 2 vezes antes de emitir, porque e as pessoas saber que elas estão pagando para isso, né? Muito bem, José Cláudio Junqueira, que é professor da FUMEC, doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, falou conosco sobre essa questão das mudanças climáticas e, evidentemente, tudo que gira em torno desse assunto e da questão da sustentabilidade. Essa semana que nós discutimos aí dentro da Rio+20, questões que poderiam ter um efeito muito mais prático e não tiveram pela falta de interesse exatamente dos nossos governantes. Professor, obrigado por conversar conosco, um grande abraço para o senhor, uma boa semana. Bom dia. Só para ilustrar aqui, esse nosso assunto dessa semana, do Grande BH em Pauta, desenvolvimento sustentável, me chamou a atenção um artigo do jornalista Guilherme Fiuza, chamado Rio+20 é igual a zero. Deixa eu só ler um trechinho aqui rapidinho, Ele diz o seguinte: a grande questão a decidir na Rio+20 é quem vai financiar o desenvolvimento sustentável, com quanto dinheiro, e que não há acordo à vista sobre isso. Talvez seja necessário responder a outra questão antes dessa, sabe o quê? Quem nos salvará dessas festas ecológicas milionárias que não decidem nada? Quem dará um basta nesses banquetes insustentáveis que discutem a sustentabilidade? Bom, e é um contrassenso. O mesmo país que promove a Rio+20 incentiva a compra de carro, né? Carro e de várias outras coisas, né? Liberando o crédito da forma que é liberado. E só para dar uma ilustrada para o nosso ouvinte, do total de água existente no planeta, apenas 2,4% é de água doce. E desse total de 2,4%, apenas 0,02% está disponível para o consumo humano. Se houvesse mais técnicas, né, de uso sustentável, não só da água, enfim, de todos os recursos naturais, tá aí, falta um investimento mesmo. É o dinheiro.